Eu defendo um conceito forte que diz que não há vida sem comunicação. Ou seja, a comunicação ela envolve tudo. Ainda mais em situações de muita dor, como esse desastre que aconteceu em Juiz de Fora. Se ouvir é muito importante. E aí existem dois tipos de posturas ou duas vozes que a gente pode ouvir, uma dentro e uma fora. Tem uma voz interna que você reproduz para você todos os dias e ela pode te estimular a crescer ou te paralisar e te impedir de avançar. Do tipo, não vai dar certo, vai dar errado, tá tudo dando errado, isso não é pra você, você não vai conseguir. Essa voz interna, ela revela um tipo de postura. Um termo de uns 10 anos pra cá vem assustando muita gente, que é a tal da comunicação não violenta. Na era da inteligência artificial, qual é o próximo nível da comunicação? É uma comunicação mais humana? Olha, eu vejo que em todas as eras, se tem algo que não saiu de moda e, na minha visão, nunca vai sair, é ser mais humano. Olá pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos pessoas aqui com experiência e história de vidas fantásticas que irão nos inspirar a atingir o tão sonhado próximo nível. Pessoal, e o tema de hoje é fundamental. É um tema que faz parte desde o início da nossa vida profissional, até mesmo, né, os grandes momentos. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre oratória. Para isso, nós estamos aqui com o professor Inaldo Berges, que é professor de oratória e liderança, uma referência aqui na nossa cidade. Professor Inaldo, seja bem-vindo ao BPN Podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é sempre especial para mim falar daquilo que eu sou apaixonado, né? E uma das minhas grandes paixões é a comunicação, a oratória. Inaldo, nós estamos gravando esse nosso episódio aqui, estamos muito próximos de um evento que aconteceu na nossa cidade que eu considero que foi a maior catástrofe recente da história da nossa cidade, que foram as fortes chuvas da semana passada, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas desabrigadas e pessoas que perderam suas vidas. Como que a comunicação, já que nós estamos falando de comunicação, como que a boa comunicação pode ser uma grande arma nesse momento? Olha, eu defendo um conceito forte que diz que não há vida sem comunicação. Ou seja, a comunicação ela envolve tudo. Ainda mais em situações de muita dor, como esse desastre que aconteceu em Juiz de Fora, a comunicação ela tem um papel fundamental, porque um dos maiores atributos da comunicação é você gerar vínculos, gerar laços através dela. E para você construir, para você reconstruir uma cidade, por exemplo, você precisa disso. Você não vai conseguir, uma pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha. Você vai precisar de gerar vínculos, gerar laços para você construir pontes, né? Eu brinco que você, através da comunicação, através da oratória, você também pode construir muros, você pode gerar abismos, mas o grande diferencial da oratória, da comunicação, é você conseguir, de fato, estreitar laços. E num momento como esse, é um momento para estreitar laços, para unir forças, ou seja, para unir direita, esquerda, Flamengo, Vasco, católico, espírita. Não existem lados. Aqui existe a bondade, a necessidade de ser bom, a necessidade de ser generoso. E para isso, essa autêntica e legítima comunicação, que é um conceito que eu defendo, de falar com o coração, vai ser assim, muito mais importante neste momento.
porque Juiz de Fora está precisando disso, né? Eu recebi muitas imagens, né? A gente, no dia, incrivelmente, eu sou um cara que sempre durmo mais tarde, mas eu dormi um pouco mais cedo e Pode mandar acordei. mensagem para mim que eu vou estar Você vai estar acordado. Vou acordado, estar né? acordado, tranquilamente. E eu acordei, e né, a gente tem o hábito de acordar, eu tenho todo o meu ritual, né, de treinar e tal, e depois que eu treino que eu vou olhar rede social. Então, eu fui ver as redes sociais, já eram 9 da manhã. Então, o cenário que chegou para mim, um cenário de catástrofe. Falei, meu Deus do céu, como que isso tudo aconteceu? Eu não vi isso acontecer. No campo de, no, pe- Pelo ponto de vista pessoal, como que você recebeu essa notícia? Como é que chegou para você? Eu sou diretor de uma escola de filosofia aqui em Juiz de Fora, né, a Nova Acrópole, e lá eu realizo os meus estudos, meus laboratórios, tanto de filosofia quanto de oratória e liderança, né? E fazemos muitos trabalhos sociais, voluntários na Nova Acrópole. Então, a minha escola ela foi acionada para poder a gente unir forças e oferecer ajuda para quem precisa. Eu tenho equipes responsáveis por áreas de voluntariado aqui em Juiz de Fora e, e rapidamente essa pessoa encarregada, essa liderança encarregada dessa área aqui na escola entrou em contato comigo para poder buscar as instituições oficiais e ver alguma forma de oferecer ajuda. Porque, aliás, esse é o verdadeiro sentido da filosofia. O amor à sabedoria é algo que precisa ser aplicado no dia a dia. É para ajudar você e quem está em volta a ter uma vida melhor. Então, a minha escola se tornou um pequeno centro de arrecadação de mantimentos, de doações. Ainda estamos arrecadando para poder direcionar para os grupos, para os abrigos. Existem abrigos que nós estamos apoiando aqui em Juiz de Fora. Foi tudo muito rápido, né? Pela nossa experiência, porque a Nova Acrópole é uma organização internacional, tem em mais de 50 países, no Brasil tem mais de 100 escolas, e então nós já acompanhamos outros desastres, outras situações como essa, até em proporções muito maiores, como por exemplo no Rio Grande do Sul. Imagino. Nós atuamos também, a Nova Acrópole do Brasil atuou naquela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, e em outros países também, com terremotos, na Itália, desastres. Então, tem uma experiência acumulada. Em situações como essa, normalmente nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias, tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Verdade. Então, é muito difícil de ter uma informação muito precisa. Fidedigna ali, né? Então, assim, nós entrávamos em contato com diferentes instituições, né, pessoas, e era difícil de afirmar o que eles precisavam. Porque, de fato, no primeiro, até no segundo dia, as pessoas estão tentando assimilar o que aconteceu, avaliar o cenário para dizer o que precisa. E, bem, felizmente, nós conseguimos oferecer alguns apoios, unir forças com outros grupos, com outras instituições da cidade e ajudar, Sim, porque é o que o momento pede, né? sim. Eu até disse isso no outro podcast que nós gravamos aqui. De certo modo, eu me senti positivamente surpreendido com a força da nossa comunidade empresarial, da sociedade civil, né, que se juntou. E aí aconteceu aquilo que você falou, né, não teve direita nem esquerda, todo mundo procurando um bem comum. E a imagem daquela senhorinha, não sei se você viu, segurando, se agarrando a um poste Sim. e uma correnteza ali de mais ou menos 1,5 metros de água descendo, barrenta, turva, pesada, né? Aquela imagem dela segurando aquele poste para mim me tocou muito, porque ela vai muito de encontro com o nosso conceito aqui do nosso podcast, que é falar sobre superação, que é falar sobre superar seus mitos, suas dificuldades, né? E também casa muito com esse nosso episódio. Então eu coloquei esse episódio aqui muito estrategicamente para a gente falar sobre a maior, na minha opinião, uma das maiores armas que o ser humano tem, que é a palavra, que é a oratória, né? Que é saber se comunicar. Quantas guerras acontecem
por conta de palavras, né? Sim, Quando, países entram em guerra por problemas de por comunicação. problemas de comunicação. Casais entram em guerra, profissionais, né, o funcionário com o chefe, o diretor da empresa, entram em guerra por problemas de comunicação. E resolvem isso como? Com comunicação. Assim, uma boa comunicação, inclusive, ela vai te poupar de uma série de problemas. Verdade. Uma boa comunicação em um momento como esse, tão de, de um desastre, de uma crise, de urgência, uma comunicação inadequada, ela faz uma informação chegar errada e aí você não recebe a ajuda que você precisava. Sim. Então isso é É, sério. É, uma boa comunicação ela vai te possibilitar pedir ajuda, pedir bem e pedir certo. verdade. Né? Porque em situações como essa não basta boa vontade, há que ter eficácia. Se você tem boa vontade, vontade de ajudar, mas você não é eficaz na sua ajuda, ou porque você se expressou mal, ou porque você interpretou mal a mensagem que chegou, a ajuda não é eficaz, então você fica na boa vontade. E às vezes, com Verdade. boa vontade, você tem intenção de ajudar, mas piora as coisas. A comunicação ela ajuda a alinhar melhor as necessidades, né? E isso facilita muito as coisas. Professor Hinaldo, caminhando aqui para o nosso tema, é, por que quem não domina a oratória e a boa comunicação em 2026 está perdendo, está ficando para trás? Nós estamos numa nova revolução, né? A nossa geração talvez seja aí a última geração que testemunhou diferentes mudanças, né? Ou seja, nós vivemos um mundo antes da internet e estamos inseridos no mundo com a internet. E isso tem gerado uma série de transformações muito rápidas, muito rápidas. Ou seja, em 5, 10 anos, a, o estilo de vida se muda, as perspectivas se transformam. E hoje não basta ser um bom profissional. Se você não consegue expressar, comunicar, transmitir isso, você fica invisível, você fica no anonimato. Por uma série de razões. Hoje, a concorrência que se tem hoje não era a concorrência que se tinha há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? Se há alguns anos atrás um advogado ele montava um escritório de advocacia, sentava lá e esperava o cliente vir, tudo bem. Hoje em dia isso não existe. Então, hoje em dia, se você não consegue ter uma boa presença no digital, na Essa é a palavra, né? internet, Presença, né? presença no digital, você fica invisível. Ainda, muitos profissionais têm uma resistência muito grande à internet, à presença no digital, às redes sociais. E isso é um preconceito absurdo, absurdo. Porque esses profissionais não estão olhando para as redes sociais, para a internet de forma estratégica, estão olhando como um mero entretenimento juvenil. E estão testemunhando jovens, ou seja, profissionais 10, 15 anos mais jovens que você, Sim, com menos experiência, com menos qualificação e tendo mais retorno financeiro, verdade. porque estão alcançando mais pessoas. Sim. E o que a gente pode também acrescentar, eu trabalho aqui em Juiz de Fora em uma das instituições e uma vez por ano nós contratamos palestrantes ou pessoas para poder fazer eh, eh, trabalhar com treinamentos Treinamento, e alguma tal. consultoria. O que acontece? Uma mudança que eu vejo de uns 5 anos para cá é que antes eu sou um cidadão da geração X ainda, né? Você é juiz forano? Juiz forano, nascido e criado filho dessa terra aqui. O que acontece? Há um tempo atrás, o LinkedIn, o currículo, era a nossa base de dados. Hoje inverteu a lógica. Primeiro nós vamos ver se existe algum tipo de conteúdo publicado por esse palestrante e Sim, depois nós vamos conferir se aquilo vai bater com o currículo. sim. Interessante, né? Eu tenho cursos, treinamentos, cursos de oratória e liderança, técnicas de apresentação, mentorias individuais em grupo.
Então, eu já fiz treinamento com muitos profissionais de RH. Muitos profissionais de RH que fazem processo seletivo em empresas já fizeram treinamento comigo. E muitos comentaram já que hoje, quando você vai fazer um processo de seleção, é comum você pedir um vídeo para o candidato. Ou seja, me grava um vídeo se apresentando. Então, a linguagem do audiovisual, ela hoje, assim, ela é uma realidade. Não há por que lutar contra isso. Não faz sentido você ter resistência em relação a isso. O mercado ele assimilou isso. Então, sim, por mais que ainda a maioria das pessoas utilizam as redes sociais como entretenimento, só como uma forma de lazer e diversão, se você é um profissional liberal, um profissional autônomo, um empresário e não utiliza as redes sociais, você está perdendo valor de mercado. Uma expressão comum que é você está deixando dinheiro na mesa, Deixando dinheiro na mesa. né? Ou seja, e eu sou formado em comunicação social e com habilitação em publicidade e propaganda, trabalho com comunicação há muito tempo. Hoje me especializei já nessa área de oratória e liderança, mas no universo da propaganda, o que te leva a fazer propaganda são diferentes motivos. Um deles é, se o seu concorrente faz, atenção, porque isso pode ser um motivo para você fazer também. Verdade. Se o seu concorrente está fazendo e você não está fazendo, cuidado, você está ficando para trás. Então, o que você está fazendo para se diferenciar? Né? Tem coisas que você faz porque é básico, é base, é fundamento. Porque todo mundo está fazendo. E, além disso, você faz algo diferente. Rede social hoje se tornou básico. E muitos profissionais ainda não estão fazendo nem o básico Nem o básico. na rede Quais são social. os maiores medos, né, dentro da sua experiência, que você conseguiu identificar das pessoas na hora, por exemplo, de uma pequena reunião, na hora de participar de um simpósio? Quais são os maiores medos? Como que isso chega para você? O medo de falar, ele tem uma relação forte com o medo de ser julgado, o medo de falhar, de errar na frente de outras pessoas, ou de errar e estar sendo gravado. Então, os meus erros serão testemunhados ali por vários. Isso, quando não é trabalhado, isso gera uma trava, um trauma grande. A questão é que tem como trabalhar isso. É muito comum as pessoas acharem que oratória é um dom. Eu não nasci falando. Você nasceu De falando? jeito nenhum. Não, no máximo você nasceu gritando, berrando, É. chorando e tal. Eu também, mas falando não. E como que nós aprendemos a falar? Tem um segredo aí. Aprendendo a ouvir. Você ouvindo as pessoas ao seu redor falando, seu pai, sua mãe, seus familiares, quem estava ali em volta, você começa a ouvir e aí você começa a copiar, a reproduzir. Então, para aprender a falar, tem que aprender a ouvir. É fundamental aprender a ouvir. Isso não é só poético, não. Isso é literal. Nós vivemos isso. Tanto é que uma criança que tem algum problema de audição, ela vai ter dificuldade de falar. Porque se ela não consegue ouvir, ela não tem a referência para falar. Então, se ouvir é muito importante. E aí existem dois tipos de posturas ou duas vozes que a gente pode ouvir, uma dentro e uma fora. Tem uma voz interna que você reproduz para você todos os dias e ela pode te estimular a crescer ou te paralisar e te impedir de avançar. Do tipo, não vai dar certo, vai dar errado, tá tudo dando errado, isso não é para você, você não vai conseguir. Essa voz interna, ela revela um tipo de postura, uma postura psicológica muito destrutiva, que vai te puxar para baixo, vai impedir você de se desenvolver, de crescer, de avançar, né? Essa postura interna de, de fracasso, essa postura pejorativa, negativa, ela precisa ser substituída por uma postura mais altiva, mais forte, né?
mais resistente. E num trabalho de oratória e liderança, ela pode ser. Você pode chegar a transformar essa postura interna e essa voz interna através de uma postura externa, de você de fato conseguir se postar fisicamente bem, uma coluna ereta, ter uma boa presença física, para te gerar uma referência de uma presença psicológica. Tem um estudo de uma psicóloga social norte-americana muito interessante, a Amy Cuddy. Ela escreveu um livro chamado O Poder da Presença. E ela fala da importância dessa presença física e como que ela interfere nessa presença psicológica interna. E que quando o ser humano ele se mantém por até pelo menos 2 minutos numa boa presença física, você começa a se sentir com mais poder, mais apto para realizar algo difícil. E se você se mantém por pelo menos 2 minutos numa postura de submissão, porque ela faz essa classificação, posturas de poder onde você está mais aberto, postura de submissão onde você está mais fechado. 2 minutos numa postura mais fechada de submissão, você começa a se sentir mais inferior, submisso. Então, há que ter mais consciência da sua postura, consciência dos seus medos, corrigir essa postura, mudar essa postura, treinar da forma certa para você conseguir enfrentar os obstáculos que existem. Então você identifica o medo, tá? Eu tenho esse medo de falhar, esse receio de ser julgado, de ser criticado. Começa a observar a postura que você adota, começa a corrigir essa postura interna e externa, que você naturalmente vai se sentindo mais apto para realizar esse desafio, essa aula, palestra, reunião, discurso, etc. Interessante. Eu toco bateria. Pessoal, Eu também que bom. adoro bateria. Melhor de todos os instrumentos, tá? Pessoal, cada episódio eu me coloco aqui na posição de aluno e vou aprendendo. E aí, enquanto o Hinaldo ia falando aqui, me veio algumas cenas, né, da minha infância. Começando a tocar bateria, eu toco bateria numa igreja aqui da cidade. E eu sabia o repertório 100%. Até mesmo os detalhes ali eu sabia do arranjo, sabia o arranjo da guitarra, do baixo, o arranjo vocal, sabia tudo. E eu tinha tanta vergonha de tocar, de me expor ali Fazer tocando, uma de apresentação fazer para uma muitas apresentação para muitas pessoas. pessoas, que mesmo dominando 100% o repertório, mesmo dominando 100% as músicas, eu não chegava na hora, eu passava para outra pessoa que talvez era até menos qualificada do que eu. No campo de vista, pelo ponto de vista assim, de você como professor, você recebe muitos profissionais que dominam Todas as áreas 100%, que você puder imaginar. dominam 100% do conteúdo técnico, mas trava na hora de falar. Muito comum, é muito comum. O ano passado eu tive a oportunidade de rodar o Brasil e dar palestras, cursos e treinamentos para grandes profissionais. Assim, vice-presidente do Banco Itaú, empresários com muito resultado econômico no Brasil, grandes empresas, empresas bilionárias no Brasil. E isso é muito interessante. Por mais que você possa ter um destaque, um grande destaque em uma área da sua vida, isso não significa que você domina todas as outras áreas, né? Se você se concentra e se você tem competência, tem concentração e realiza um bom trabalho empresarial ou técnico, se você tem uma boa gestão, se você é bom tecnicamente no que você faz, como um dentista, como um médico, um cirurgião, como um advogado, a tendência é que você vai se destacar nessa área. Então você vai ter competência, você domina tecnicamente a sua área. Dominar tecnicamente é uma coisa. Expressar isso é outra. Isso é um outro universo completamente diferente. Então, nesses cursos, nesses treinamentos que eu realizei, eu vi profissionais, pessoas extraordinárias. Profissionais assim com uma bagagem de vida, com uma história, com uma competência humana e técnica extraordinária, mas na hora de falar faltou desenvolver essa competência. Porque se você é um excelente dentista,
se você é um excelente escultor, é porque você treinou e executou isso muitas vezes. Mas às vezes faltou você treinar o quê? A apresentação disso. Eu já tive muitos alunos, por exemplo, também do meio acadêmico. Dei aula para um grupo Eu brincava que na sala, se você juntasse o QI de todo mundo, você devia ter uns 3 Albert Einstein, assim, porque era um grupo de pós-doutorado da Universidade Federal de Viçosa na área de genética e melhoramento de alimentos. E aí eu fui fazer um trabalho com eles. E era uma turma que fica assim, 5, 6 anos, 7 anos pesquisando um alimento, trigo, feijão, café. O cara fica 7 anos desenvolvendo uma pesquisa. Mas ele não dedica nem 1 hora para treinar a apresentação da pesquisa dele que demorou 7 anos. Ou seja, você está jogando 7 anos de trabalho no lixo, cara. No lixo. Se você. Então, assim, estudar por 7 anos é uma coisa. Agora, preparar a apresentação que você demorou 7, 8 anos, ou a sua vida inteira, isso é outra. Você precisa separar um tempo para poder treinar e há que treinar da forma certa. Porque se você treina da forma errada, de forma mecânica, de forma equivocada, também não adianta nada. Eu falei da bateria aqui e tem uma outra situação. Estudava aqui no colégio e eu tinha uma professora de português. E na época a gente tinha aquela coleção chamada coleção Vagalume. Sim. Então, de vez em quando, alguém Muito tinha que ir lá famosa. na frente, muito famosa, alguém tinha que ir lá na frente e ler um capítulo inteiro daquilo. Me dava uma fobia, um medo. E aí eu comecei a fugir dessa professora. Dia da aula dela, eu sentava lá atrás. Olha o que acontecia. Ela chegava, olhava para a turma e olhava para trás. Quem que ela escolhia para ler? Tava eu lá. Jefferson, por favor, conduza a leitura aqui. Falei, É porque parece que quem quer esconder, parece que o destino monta uma seta, assim. Você começa a brilhar, você chama começa a brilhar. atenção. Aí eu falei, não, agora eu vou sentar no meio da sala. Porque do meio ali, eu acho que eu tô fora do campo de visão dela e ela não vai conseguir me identificar. O que acontecia? Na aula, Jefferson, por favor, conduza a leitura. Dona Conceição, um abraço para a senhora, tá? E aí eu falei assim, não, agora eu vou sentar na frente, porque se ela tá me chamando, Vou porque eu fugir. vou fugir, vou sentar na frente. E da mesma forma. E aí comecei meio que forçadamente ser treinado, né, Sim. a minha exposição de ler, né, para aquela turma. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: quando a gente é forçado, isso gera algum certo. A gente consegue se adaptar? Isso gera algum tipo de aprendizado? Ou o ideal é o cara fazer o curso, esse Sim. treino? Um comentário, uma curiosidade. Eu tive um grande mestre de artes marciais e que também foi um dos meus grandes mestres Muito de bom. Então, filosofia. muita coisa em comum aqui. Ué. É jiu-jitsu, por acaso? Não, é um estilo chamado Nei Kung. Ah, ótimo. É uma arte marcial oriental, como boa parte das artes marciais que a gente tem em contato, com um pouco da cultura marcial tibetana e professor Michel Echinique. E ele falava assim, olha, ele escreveu muito, tem muitas obras, inclusive sobre artes marciais. Ele comentava assim, se você está na rua e você vê um cachorro bravo, é provável que ele vai atacar a pessoa que tiver com mais medo. Parece que tem uma atração, assim, Verdade. um magnetismo. Você falou sobre algo forçado, né? Assim, você forçar uma. Eu não acredito muito em nada forçado. Assim, tem um valor, mas existem caminhos melhores, né? Eu trabalho com educação há muito tempo e um dos grandes um dos grandes conceitos da educação é que a educação ela é algo voluntário. Você não obriga alguém a aprender alguma coisa. Você não pode obrigar. Se a pessoa não quer aprender, ela não vai aprender. É simples assim. Você não obriga alguém a gostar de um estilo musical, de um autor, de um escritor, de uma pintura. Ou a pessoa gosta ou ela não gosta. Se ela quiser. E um conceito importante de educação é que educação é o refinamento do gosto.
Às vezes a gente se orgulha muito do gosto que a gente tem, mas talvez isso não tenha tanto valor, porque o nosso gosto ele pode melhorar, ele pode ser refinado. Então, educação e evolução é o refinamento do gosto. E isso é um processo pedagógico de longa aprendizagem. Eu não diria que tem que forçar, há um limite aí. Você pode ser firme, você pode direcionar, mas tem que ter um contrato. A outra parte precisa aceitar. Ela precisa de entender que ela tem essa necessidade. Assim você consegue desenvolver um trabalho. Se você acredita que você não vai qualificar a sua comunicação, que você não tem como qualificar a sua oratória, você está certo. Não há o que fazer, né? Eu lembro que em 2019 eu participei de um congresso muito importante em Budapeste com um querido professor, Fernando Schwartz, diretor de uma escola na França, e a especialidade dele nesse grupo de estudos de antropologia e ciências humanas é o imaginário. É um conceito belíssimo, maravilhoso. O imaginário. E ele desenvolve um tema curioso onde ele fala que, nesse evento, que todo ser humano tem um sistema de crenças e representações. Ou seja, você guarda dentro de você tudo o que você acredita. E isso forma o seu sistema de crenças e representações. Tudo que você considera certo, errado, bonito, feio, justo, injusto, isso forma o seu sistema de crenças. Todas as decisões da sua vida, consciente ou não, elas vão passar por esse sistema de crenças. Só que o professor Fernando Schwartz ele também fala que é um sistema de representações. Por quê? Porque o seu imaginário, ou seja, a sua imaginação, a sua construção de futuro, ela é estruturada em cima do seu sistema de crenças. Poxa, professor Hinaldo, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém sonha aquilo que não acredita. Sonhar é construir, através da imaginação, um cenário que ainda não existe. Isso é sonhar. Mas pode vir a existir de acordo com seu esforço, sua dedicação, sua disciplina, o seu suor e por aí vai. Agora, se você acredita que não é possível, você nem começa a sonhar. Então, se você coloca na sua cabeça, se você aceita no seu coração que você é um fracassado, que você fala mal mesmo, que você não nasceu para isso, que você não serve para isso, que você é muito tímido, que você é travado e tem medo, e etc., não há o que fazer. Eu vou falar assim, você está certo. Agora, o que eu diria? Eu diria que eu consigo transformar a comunicação de todos os meus alunos. O ser humano ele pode se tornar um comunicador, né? Não necessariamente precisa nascer, né? Até porque ninguém nasce se comunicando. Eu estava pensando aqui, nós temos muitos gestores que nos acompanham nesse podcast. Na verdade, esse podcast nasceu com o pessoal da gestão, né? E um termo de uns 10 anos para cá vem assustando muita gente, que é a tal da comunicação não violenta, Sim. né? O que é isso para a nossa audiência? Explica isso, porque tem muita gente que é de RH, muita gente que exerce cargo de chefia, de confiança. O que é a comunicação não violenta? Essa expressão ela se populariza com um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, já falecido, mas você encontra o livro dele, Comunicação Não Violenta, e ele traz. E muitos não compreendem a raiz disso, mas na verdade quem escreve o prefácio do professor Marshall é o neto, se eu não me engano, do Mahatma Gandhi. Por quê? Porque o conceito da não violência ele não foi criado pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Ele já é um conceito muito antigo de escolas de filosofia do Oriente. Existem grandes religiões no Oriente, como o budismo, o jainismo, o hinduísmo, que já trabalhavam esse conceito que
recebe o nome de ahimsa. Ahimsa é não gerar dano, não causar dano. A revolução que Gandhi fez para libertar a Índia da colonização dos ingleses foi utilizando esse conceito da não violência. Ou seja, onde os indianos iam na frente da linha de batalha, se posicionavam, mas não faziam nada. E eram agredidos, eram agredidos, eram agredidos, e chegou uma hora que isso virou um vexame. Falou assim, para, porque para que isso? Então, esse é o conceito da não violência, que o professor Marshall Rosenberg, ele traz e adapta para um sistema de comunicação. Então, que é uma forma de você se expressar, se comunicar sem causar dano. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu comecei a tomar noção do quanto que eu era violento e Olha não isso. percebia. Porque nós somos agressivos, somos violentos e muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem tem noção. Porque assim, você faz isso, você fala do jeito que você fala há muito tempo. Quem está em volta de você já está acostumado com isso, se adapta. E isso se torna normal. Normal. Então você para de crescer, você para de se desenvolver, você para de refinar educação, refinamento do gosto. Você para de refinar a sua comunicação porque simplesmente você aceitou porque você faz isso há muito tempo. Então o exercício da comunicação não violenta ele é muito interessante, está sendo muito utilizado nos dias de hoje, tem vários países, eu já fiz trabalho com profissionais da Receita Federal, da Justiça Federal, recebendo autorização do Conselho Nacional de Justiça para poder fazer treinamentos de comunicação não violenta no Brasil, porque existem muitos casos que estão sendo resolvidos, solucionados, simplesmente com uma mediação, Sim, utilizando de princípios da comunicação não violenta. imagina. Né? Dependendo da forma como você fala, por mais que você possa ter boas intenções, se você não leva em consideração alguns protocolos, você desperta o pior na outra pessoa. Eu vejo que as corporações, né, as empresas e o setor público também, nós estamos vivendo um choque de geração. Né? A geração anterior com muita dificuldade em se comunicar com a chamada geração Z, Sim, né? sim. E a pergunta que eu faço, como me comunicar com mais eficazmente com a geração Z? Considerando toda a questão cultural, que é bem diferente da nossa, e hoje nós estamos vendo, na verdade, um certo cabo de guerra, né? Sim, Entre sim. achar que, olha, a geração Z não presta, e o pessoal da geração Z também tecendo várias críticas e algumas se tornando processos. Como me comunicar com a geração Z de forma eficaz? É assim, primeiro que assim, você afirmar que um ser humano não presta, isso é para mim isso é um grau de loucura, né? Esse rótulo para o ser humano, isso é algo muito, muito sério, sim. E por mais que muitos fazem isso por diferentes classificações, seja crença, cor, condição Sim, social, verdade. sexo, etc, etc, etc. Então, isso para mim já é um problema forte, assim, né? O ser humano, eu vejo o ser humano como uma semente. Se você oferece as condições adequadas, ela germina. Se você cuida do que está germinando, pode crescer e se tornar uma árvore e trazer frutos extraordinários. Agora, você pega uma semente, não oferece as condições adequadas, começa a criticar essa semente, pô, que semente preguiçosa, hein? Essa semente Sim. não presta, né? Essa semente só quer ter uma boa vida, não quer nada com nada e tal. Atenção, meus amigos, parem de criticar a geração Z. Faça favor. Assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim: quem critica não compreende. Verdade. Cuidado. A crítica ela tende a ser o caminho mais fácil. E há um conceito
romano que diz em áspera veritas, no difícil está a verdade. Cuidado com o caminho mais fácil. Cuidado. A crítica, o julgamento, ele sempre é o caminho mais fácil, mas na maioria das vezes não é o caminho verdadeiro, não é um caminho real. E é muito fácil criticar o ser humano, principalmente se quem está na sua frente é uma pessoa diferente de você, né? Um conjunto de crenças diferente. Então, assim, uma forma que não funciona, uma forma de comunicação que definitivamente não funciona com as novas gerações é: faz isso porque eu tô mandando e pronto. Isso é uma armadilha, né? Isso não, aliás, isso parou de funcionar, gente. Na minha geração já não Há funcionava. muito tempo. Há muito tempo. As antigas gerações, que são gerações mais robustas, porque lidaram com circunstâncias difíceis, fisicamente, fisiologicamente difíceis da vida, ou seja, a medicina era outra, os tratamentos eram outros. O mundo analógico, né? Imagina, eu fiz uma cirurgia no joelho há vários anos atrás e abri o meu joelho de fora a fora, tem 20 centímetros de cicatriz e tal. Hoje em dia você faz uma cirurgia no joelho, são 3 furinhos, 2 furinhos assim, a recuperação é muito mais rápida, etc. Antigamente, se você queria assistir televisão, você tinha que levantar e ligar, não tinha controle remoto, né? Ou seja, se você tinha que fechar o vidro do seu carro, era na manivela. Então, assim, o conforto, ele foi surgindo, a tecnologia foi se desenvolvendo, a medicina foi se desenvolvendo, os tênis são mais confortáveis, as roupas são mais confortáveis, hoje tem ar-condicionado. Em vários aspectos, fisicamente há mais conforto. Então, de certa maneira, é como se as pessoas talvez fossem perdendo aquela rusticidade, né? Agora, psicologicamente, não necessariamente, né? Então, quando você é duro com as palavras, é muito objetivo e direto, isso tende a gerar uma alta rejeição nas novas gerações. Então, se você fala, olha, isso aqui é bom porque isso aqui é bom, isso não funciona. Agora, olha, essa taça aqui, para mim, ela realmente foi a melhor taça que eu encontrei. Avalia e veja se você vai achar que ela é melhor também. Isso é muito mais atraente para a nova geração. Quando você não trata ela como algo menor, como alguém menor, quando você tira dela a possibilidade de escolha ou dela inserir a opinião, ela tende a não reagir bem. Quando você apresenta a sua opinião, a sua ideia como uma possibilidade a mais e que para você fez sentido, para você tem valor e ela escolhe aquilo que faz mais sentido para ela, ela se sente muito mais segura e confiante em ouvir alguém que se posiciona e se apresenta dessa forma. Interessante que uma vez fui participar de uma palestra e o auditório estava lotado. Aproximadamente 500 pessoas no auditório. E o palestrante, ele perdeu ali em torno de 15 minutos falando da qualificação, do currículo, que isso, disso. E o que acontece? No minuto 2, alguém já estava respondendo o celular. No minuto 2, no minuto 3, alguém chamou o outro, vamos combinar de almoçar fora e tal. Que consequência? No minuto 5, ninguém estava prestando atenção. É um grande erro hoje você perder muito tempo expondo ali questões técnicas, qualificações. Assim, tudo em excesso tende a ser estranho, problemático. Sim, né? parecia que era uma... Né? Então, por exemplo, falar demais de si mesmo, por si só já é estranho, porque isso passa uma certa arrogância, uma certa vaidade, e isso gera rejeição. Né? Uma coisa é eu falar que eu sou bom, outra coisa são os meus alunos falarem que eu sou bom. Ou seja, qual discurso tem mais legitimidade? Quando você fala de você ou quando alguém fala de você? As pessoas vão prestar mais atenção quando alguém está falando de você. Se você está falando de você, isso soa mal, isso soa meio estranho. Né?
Então, dependendo a não ser que seja estritamente necessário você ter uma apresentação técnica, mas ainda assim ela pode ser curta, ela pode ser objetiva, né? E outra, o que mais se conecta é contar histórias. Contar histórias. Uma vez eu fui participar de uma reunião, daquelas mesas grandes de reunião, assim, uma mesa de madeira enorme, com profissionais de várias áreas. E aí cada profissional tinha 2 minutos para se apresentar. E aí começou: olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, trabalho com tal coisa, parará, parará, parará. Terminava, aí ia pro outro: olá, tudo bem? Boa noite, meu nome é fulano de tal, eu trabalho com... Muito parecido. Olá, tudo bem? Eu cheguei no 10º já: olá, tudo bem? Boa noite. Já ficava um negócio meio Já ficava assim, no automático. muito... Eu era o penúltimo a me apresentar. Nossa. Eu fui vendo aquilo, eu falei: caramba, eu acho que eu vou fazer uma apresentação muito louca aqui, eu vou fazer um negócio muito diferente. Quebrar o protocolo. E aí eu me apresentei mais ou menos assim. Primeiro que eu não falei boa noite. Porque isso é quem disse que você tem que começar uma apresentação dessa forma? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu comecei assim. Na mitologia grega, conta-se que havia um jovem com uma força sobrenatural. Já rolou um magnetismo ali, né? Já ninguém entendeu nada. Logo no início o pessoal olhou e falou assim: hã? Assim, o que ele tá falando? Hã? E aí eu fui contei uma historinha, assim, 1 minuto e pouco. Falei: na mitologia grega havia um jovem muito forte. E o seu nome em latim ficou conhecido como Hércules. Mas muita gente não sabe que Hércules foi desafiado a cumprir com 12 trabalhos, com 12 provas, as 12 etapas, que são equivalentes aos 12 meses que nós passamos pela vida, pelo ano. Mas muitas pessoas acham que pelo fato de Hércules ter uma força sobrenatural, ele se valia da sua força bruta, da sua força física, para poder superar as provas. E aí é onde todo mundo se engana. Sempre quando Hércules utiliza a sua força bruta, a sua força física, tudo dá errado. E o curioso é que os heróis na mitologia grega, eles nunca estão sozinhos, eles sempre andam acompanhados de outros personagens. Como, por exemplo, Hércules, ele era acompanhado por Eros, que representava o amor primordial. Bacana. Porque o caminho heróico é um caminho de Eros, é um caminho do amor. Eu trabalho com a ideia de que Hércules é agir de forma inteligente, tomar decisões e assumir riscos, e Eros é falar com o coração, se expressar com o sentimento. Eu sou professor de oratória e liderança. Eu trabalho com Hércules e Eros. Sei lá, falei mais ou menos, uma coisa mais ou menos assim. Ficou um silêncio assim depois da apresentação. Anos depois eu encontrei com algumas pessoas, o pessoal lembrava de qual? Dessa apresentação. Contar histórias, encontrar uma forma de falar do que você faz dentro de uma história, para ficar mais divertido, para ficar bem-humorado, para ficar profundo, para ficar dramático, para despertar sentimentos, né? E cuidado para você não ser tanto o centro das atenções, para você não ficar se promovendo, né? Eu estudei em tal lugar, formei em tal lugar, Sim. porque isso tende a ficar pesado, né? Contar histórias é uma grande saída. Uma grande saída. A grande cantora Elis Regina, no início, fui longe agora, hein? No início da Grande sua cantora mesmo. carreira, no início da sua carreira, ela tinha um hábito que até um determinado momento foi a marca dela. Ela cantava gesticulando muito os braços e ganhou o apelido de ventilador humano. Né? Se você procurar na internet aí, gente, os primeiros vídeos, você vai encontrar lá ela balançando muito. De repente, chega um produtor musical e vai e corrige isso e diz para ela: Elis, as pessoas estão te chamando de ventilador humano. O seu gestual está chegando antes da sua música. Até que ponto, negativamente,
o corpo, as expressões corporais diante de uma plateia podem acabar com uma apresentação? Tem um princípio que eu trabalho que é não chame atenção para aquilo que não merece destaque. Isso é um princípio de liderança. Não chame atenção para aquilo que não merece destaque. Então, todo excesso, ele tende a chamar atenção. Se de repente eu começo a movimentar muitos braços aqui, os meus braços agora vão roubar a cena. Então, você vai ter que. As pessoas que estão ouvindo vão disputar a atenção entre o que eu estou falando e os braços. Vai ficar mais difícil. Se o principal aqui é a mensagem, o conteúdo que eu estou falando, todo o resto tem que apoiar esse elemento principal. Se algo em mim começa a roubar, chamar muita atenção, isso precisa ser corrigido. Seja algum cacoete, seja algum vício de linguagem, seja uma palavra que você repete muito, vício de linguagem verbal. É o tema que a gente vai entrar agora. Seja uma postura física, né, um movimento com os braços, com as pernas, com o corpo. Por isso que para você corrigir a sua fala, para você qualificar a sua fala, a sua comunicação, é muito importante você tomar consciência de como você fala. É um trabalho de consciência corporal, de você tomar consciência, de prestar atenção em como você fala. Se eu estou sentado aqui, para eu me situar e falar, peraí, onde estão as minhas pernas, onde estão as minhas mãos, como é que está a minha coluna, para onde eu estou olhando, para onde eu estou gesticulando, como que está a velocidade do movimento, porque isso vai fazer toda a diferença. Dependendo da sua fala e do que está em volta, você vai roubar a mensagem pelos braços, pelo movimento da cabeça, pela a postura inadequada. Sim. Se você vai numa loja do shopping comprar um tênis, você chega na loja e o atendente está assim. Tá passando uma imagem, uma no mensagem, balcão, né? Você vai se sentir bem atendido, bem recebido? De jeito nenhum. Não. Por quê? Porque ele está falando em silêncio. O corpo fala. A linguagem corporal dele fala. E está falando algo agradável para você? Não. Ele está falando assim, pô, eu queria estar em casa, na minha cama. Eu não queria estar aqui. Então, naturalmente, isso não vai promover ele como um bom vendedor. Então, há que equilibrar aí a sua linguagem verbal, a sua voz, tom de voz, velocidade da voz, volume da voz, com a sua linguagem não verbal, que é o corpo, né? Porque tudo comunica. E para os chamados vícios de linguagem, que todo mundo sofre com isso. Tem alguma técnica que você pode falar aqui que ajuda a controlar, né? Por mais que a gente tente, sempre vai passar alguma coisa. Mas existe alguma técnica que nos ajuda a controlar os vícios de linguagem? Existem vários recursos que nós podemos utilizar, e ainda mais com os aparatos tecnológicos hoje que são muito de fácil acesso, isso ajuda bastante também. Por exemplo, vício é falta de consciência, é falta de atenção, é um movimento repetitivo que você executa porque você não presta atenção. Então, o primeiro passo, você tem que se observar. Se observar. Então, grava você falando em áudio para você identificar os vícios de linguagem da sua fala, da sua voz. Grava um vídeo seu falando para você se ver como que você apresenta. Isso é um exercício que eu faço com todos os meus alunos e isso surpreende a todos, porque de maneira geral, a tendência é as pessoas não terem noção de como elas falam. De como elas falam. E depois se surpreende. Poxa, mas porque eu estava tão nervoso na hora que eu nem sei o que eu falei. Então ela precisa de se avaliar, de passar por uma avaliação técnica, onde pontualmente, por exemplo, eu vou conseguir ali identificar os elementos que devem ser trabalhados. E quando são muitos elementos, há uma ordem para facilitar as coisas. Há uma ordem e no trabalho da oratória, por último, o último elemento que eu trabalho é a voz, não é o primeiro. Interessante. Então existe
uma série de questões a serem analisadas, né? Na minha experiência com a aplicação do curso de oratória e liderança, de treinamentos com as pessoas, eu fui chegando num denominador comum onde eu entendi que primeiro eu preciso de trabalhar o corpo da pessoa, a postura da pessoa, trabalhar outros elementos, a gesticulação, né, para depois, por último, eu construir um ambiente para trabalhar a voz. Interessante. Por último, eu trabalho a voz. Depois que a pessoa, porque no corpo ela vê um resultado mais rápido. Então até aquela pessoa descrente que fala para mim assim, eu nunca vou conseguir falar bem, eu não sirvo para isso. Fisicamente eu mostro para ela que tem como. Ou seja, em poucos minutos de trabalho com ela, eu mostro para ela, olha, tá vendo? Olha só, isso aqui era você na sua primeira versão, no primeiro vídeo que você gravou. Agora, quando você aplica as posturas corretas, Tem um antes e o depois ali. qual postura você entende que transmite mais autoridade, que transmite mais respeito? E aí, naturalmente, são os outros vídeos, o segundo vídeo. Então, a pessoa ela vê uma mudança rápida. Aí ela ganha confiança, aí ela dá credibilidade, aí ela começa a acreditar que é possível. Bacana. E aí depois eu vou trabalhar a voz, porque a voz é algo mais sutil para ser trabalhado, né? O corpo ele é mais concreto, mais denso. Então, para começar, para gerar esse início, eu considero muito mais didático trabalhar no corpo, na postura, para gerar confiança, gerar esse sentimento de poder e depois chegar na voz. Pessoal, estão gostando da aula? Olha, se você chegou até aqui, mas ainda não curtiu, não compartilhou e principalmente não se inscreveu no nosso canal, você está completamente errado. Professor, que aula, tá? Mas vamos para frente, né? Vamos ser redundantes. Vamos tocar o barco. Aqui dá para ficar conversando o dia inteiro. Vamos que vamos. No período da pandemia, se popularizou as lives, as reuniões online. Eu mesmo overdose de live e tal. E reuniões. Existe, e depois com a abertura, né, com o retorno das atividades, as atividades presenciais retornaram. Existe diferença da postura de uma oratória online e a postura presencial? E existe gente que consegue só fazer o online e existe gente que só consegue fazer o presencial? Sim, os princípios da oratória, eles são os mesmos, mas eles são adequados em diferentes circunstâncias, né? Então, assim, uma diferença do online, por exemplo, o online, se você vai fazer uma reunião, uma chamada de vídeo, uma reunião, uma live na rede social, se a câmera fica muito próxima de você, você fica igual foto 3x4. Carão grandão lá. Né? E assim, foto 3x4 não é algo que você revela para colocar na sala da sua casa, né? Dá até para esconder, se for o caso. Então assim, por quê? Porque ela corta você. Sim. Então isso não é tão agradável. A maior referência que a gente tem na televisão brasileira é o Jornal Nacional, o Telejornal, né? William Bonner na bancada do Jornal Nacional, por exemplo. Você nunca vai ver um jornalista de televisão numa bancada com as mãos para baixo da bancada. Porque parece que está faltando alguma coisa. Soa algo estranho. Porque mostrar as mãos comunica um sinal de transparência. É algo instintivo. Se são 3 horas da manhã, você está na rua, num beco escuro da sua cidade. Você escuta um barulho de um vidro quebrando, tal, chega a polícia. O que você faz? Você esconde as mãos? Não, você levanta as mãos. Por quê? Porque isso aqui indica que você não está escondendo nada. Eu não estou escondendo nada. De duas uma, ou é uma coreografia de carnaval, de axé music, ou você está dizendo que você não está escondendo nada. Porque mostrar as mãos,
Isso é mundial, isso indica transparência. Se a câmera, numa chamada de vídeo, se a câmera está muito perto de você, você não está mostrando as mãos. Isso quer dizer que você não está sendo transparente? Não, não é isso. Mas você está deixando de acionar um código muito importante de transparência. Então é interessante você se afastar um pouco da câmera, mostrar um pouco mais do seu corpo e pelo menos mostrar um braço. Apoiar o cotovelo em algum ambiente, no encosto da cadeira, no suporte da cadeira, na mesa, e pelo menos mostrar algum braço, porque isso te dá mais presença no vídeo. E se te dá mais presença, você ocupa mais espaço, você transmite mais autoridade, poder, respeito. Se você ocupa pouco espaço, você não passa autoridade, você passa submissão, você passa medo, isso não passa credibilidade. As pessoas vão ter pena de você, elas vão querer ouvir o que você está dizendo. Como é que você passa a imagem de que você é bom no que você faz, que você é competente no que você faz, com uma linguagem corporal de medo, você fechado? Então, no vídeo, esse tema é interessante. Você conseguir afastar um pouco da câmera, se possível, para mostrar um pouco mais do seu tronco, do seu corpo, se posicionar de forma ereta e pelo menos mostrar uma mão. Porque a sua imagem no vídeo ela fica melhor. Presencialmente, evitar colocar as mãos para trás, evitar colocar as mãos no bolso, evitar. Quer dizer que é proibido? Não é que é proibido. Mas se você fica muito tempo, se você fica travado, escondendo as mãos, você deixa de emitir um código muito importante de transparência. E aí você está perdendo uma oportunidade importante. Ó, tá falando aqui, eu tô me corrigindo aqui. Isso é normal. Aliás, assim, é muito comum. Todo mundo que passa pelo meu treinamento, pelo curso de oratória e liderança, eu brinco que a pessoa é como se ela fosse picada por um mosquito. A partir dessa experiência, ela passa a reparar todo mundo falando. Ela passa a reparar todo mundo falando. Você vê um apresentador na televisão, você vê um influenciador na internet, você vê um palestrante, um professor, você vê alguém dando um discurso e fala, olha só danadinho, ele está aplicando uma técnica, aquilo ali é técnica. E você vê, inclusive, quem não está aplicando nada. E por isso, a apresentação da pessoa ela perde força. Perde força. A questão é você... Porque a oratória é um universo de possibilidades. Tem gente que relaciona a oratória só com a voz. Mas isso é um erro. Porque a roupa que você veste comunica. Sim. A maneira como você olha para as pessoas comunica. Se por alguma razão você desvia o olhar, você não olha para as pessoas, você também está comunicando. Você não comunica só quando você quer. Você comunica o tempo todo. O tempo todo. Você chegou no mundo, meu amigo. Boa sorte, você está comunicando. A questão é, se você não tem consciência de como você fala, o que você está comunicando? Muito do que você fala, com certeza, está desvalorizando você como pessoa, como profissional, como ser humano. E isso vai fazer você perder importantes oportunidades. Isso pode complicar várias áreas da sua vida. Então, a oratória ela vai te ajudar a tomar mais consciência de como você fala e unificar todos os recursos da sua comunicação. Ou seja, o seu corpo e a sua voz. Todos os elementos, a postura, gestos, olhar, dicção, a gesticulação, tudo. Não é difícil. Oratório não é difícil. É que são muitos detalhes. Como são muitos pequenos detalhes, é comum as pessoas se perderem. Agora, quando você começa a trabalhar detalhe por detalhe, um a um, fica fácil. Fica fácil. Isso é o que eu faço, por exemplo, no meu curso. Ao invés de trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, não, vamos uma coisa de cada vez. Um exercício, uma correção. Um exercício, uma correção. Aí aquilo que parecia impossível se torna simples. Simples. Interessante. E isso é assim, isso realmente é muito forte, é muito interessante. Pessoal, vai ficar aqui, inclusive vou pedir a produção, deixa aqui depois o @ do nosso professor Hinaldo,
né, disponível no vídeo e vai ficar também na descrição, tá? Então, se você se interessar em se aprofundar numa área que é, na minha opinião, um mar azul ainda, um oceano Dialoga azul com ainda. todas as áreas. Exatamente, um oceano azul ainda. Haja vista que no nosso próprio podcast aqui, muitas das vezes, nós recebemos solicitação de pessoas para participar, mas quando chega na hora, trava. Vai mandar para mim lá fazer um laboratório antes, Exatamente. preparar para poder vir para Pra cá vir e pra fazer cá. uma boa entrevista, Tá bom? um bom bate-papo. Professor, estamos chegando no momento aqui em que a gente sempre traz para cá, para a mesa, um case de sucesso. Existe algum caso de um aluno seu que era improvável? Cara, esse aqui, humanamente Vários. falando, vários, né? Vários. Esse aqui, misericórdia, né? Tem Não vai dar vários, certo. assim. Existe um caso de um cara desse e, de repente, ele conseguiu mudar essa história, mudar a postura e hoje é uma referência aí na questão da oratória dentro da sua área de atuação, obviamente. Não, tem vários casos muito interessantes. Por exemplo, eu lembrei agora de uma profissional que trabalha no setor estratégico de uma grande indústria no ramo de alimentos, Mariana Carvalho, uma querida aluna. Ela fez o meu curso de oratória e liderança na ocasião online, porque isso é um outro detalhe. Mesmo sendo online, é muito prático, tem muito exercício e tem muito resultado. E depois fez uma mentoria comigo online de comunicação e liderança estratégica. Em menos de um ano, eu fiz um trabalho com ela de mentoria, em menos de um ano, eu consegui ajudá-la a aumentar o salário dela em 84%, em menos de um ano, aplicando princípios de comunicação e liderança estratégica. Isso foi um case assim, muito interessante. Um resultado econômico ali, financeiro. Não, muito interessante. Por quê? Ela trabalha numa grande indústria, ainda trabalha numa grande indústria, e uma mulher num setor estratégico de uma grande empresa, com todos os desafios que é para uma mulher estar em um ambiente bem competitivo e difícil e duro, questões, né? muito. E eu fui ajudando ela a se posicionar de uma forma estratégica no local de trabalho. E parte da estratégia que eu montei com ela envolvia fazer apresentações. Porque quando você faz apresentações, você aumenta o seu valor de mercado. Como já dizia Warren Buffett, um grande empresário mundialmente conhecido, uma pessoa que se comunica bem aumenta o seu valor de mercado em até 50%. E isso foi fazendo ela ganhar autoridade. E depois eu utilizei a comunicação para negociar o aumento dela. E fui ajudando. Ela foi algo parecido aconteceu com uma outra aluna minha, a Josi, aqui em Juiz de Fora, na Unimed, onde ela ganhou 3 aumentos em menos de um ano. Olha que bacana. 3 aumentos em menos de um ano. Por quê? A Josi, ela é muito tímida. Porque isso é outro detalhe. Ela não deixou de ser tímida. Tem pessoas que são introspectivas, tem pessoas que são extrovertidas. Para você qualificar sua comunicação, você não tem que violentar sua natureza. Eu não acredito nisso. Você tem que entender a sua natureza. Interessante isso. Ó, deu um corte muito bom esse aqui, tá? Você tem que respeitar a sua natureza e trabalhar o que é possível dentro das suas características, ou seja, fazer o que é possível ali dentro do que você tem, da matéria-prima que você tem. Então, ela continua sendo uma mulher introspectiva, ela não é expansiva, não é comunicativa, ela é introspectiva, ela é analítica, um perfil analítico, mas por ser muito analítica e introspectiva, ela entrava muda e saía calada. Então, ela não se expressava, ou seja, ela era invisível na empresa. Invisível. Ninguém sabia que ela existia. Isso é um grande problema, né? Eu fui ajudando ela a se posicionar dentro da empresa, a participar nas reuniões, a emitir opiniões, a se posicionar. E aí ela passou a ser vista, a ter algumas ações estratégicas dentro do ambiente profissional dela. E aí, uma vez que ela passou a ser vista, ela recebeu aumento. Quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não vai receber aumento. Exatamente. Tem um outro caso muito interessante que é o Abner, aqui de Juiz de Fora também.
Quando ele me conheceu, ele tinha 37 anos de idade, e o Abner, ele foi um dos casos extremos que eu tive 2 alunos chamados Abner em Juiz de Fora. Um é esse Abner, um aluno mais antigo. Eu tenho até um depoimento dele muito bonito, dele compartilhando a experiência do curso, que eu tinha uma empresária de Muriaé, uma contadora, que ela falava: professor, quando eu estou me sentindo mal, eu assisto o vídeo do Abner, porque é forte ele falando. O Abner, ele era um caso que eu comentei com você antes, que ele não entrava na padaria para comprar pão. Imagina isso. Porque ele não conseguia dirigir a palavra para ninguém. Para ninguém. Ele fez o meu curso de oratória, onde eu consigo construir um ambiente psicológico, uma atmosfera que traz segurança para você abrir o seu coração e falar com o coração. Porque, para mim, esse é o grande segredo da oratória. O coração do ser humano é o território onde possui a força necessária para você superar todos os medos. Todos os medos. Uma mãe, por exemplo, que vê o seu filho sendo ameaçado por algum desastre, por alguma coisa, ela se joga. Ela faz o que é possível e o impossível. De onde ela tira essa força? Do coração, do sentimento que ela tem por essa alma que está ali, por esse ser que está ali. Então, o nosso coração, ele é um centro de força, ele é um centro de poder. Quando você consegue ativar os seus melhores sentimentos, você tem a força necessária para superar todos os medos, inclusive o medo de falar. Para mim, esse é o maior segredo da oratória. Algo disso aconteceu com Abner, onde eu consegui construir um ambiente e depois ele me dá um depoimento e eu falo, e Abner, como é que você se sentia antes? Eu me sentia um lixo. Um ser humano se sentia um lixo? Terrível isso. E ele fala, e como é que foi depois do curso? Ele fala, foi como abrir uma escotilha de um submarino ou de uma prisão e o ar entrou. Profundo isso. Muito profundo. E aí depois ele me falou algo que eu ri demais. Ele falou assim, professor, super feliz da vida, eu convidei uma moça para tomar um café comigo. Quer dizer, a vida pessoal dele tinha essa limitação Não, por conta da falta imagina, de se comunicar. não, e o mais interessante, ele falou assim, eu convidei uma moça para tomar um café comigo no shopping e ela disse não. E ele feliz. Mas por quê? Porque ele convidou. Porque ele convidou. Porque isso era impossível. A família dele fez uma festa para ele quando ele chegou em casa, com bolos, salgadinhos e tal, porque a limitação dele era extrema. Extrema. Porque falar não é só emitir uma opinião. Para mim, inclusive, a fala, ela nasce da necessidade de você revelar o que você tem dentro. A fala nasce dessa necessidade de você expressar o que você sente. E você sente emoções tão fortes, tão profundas, que você precisa expressar isso. E quando você não tem isso, é como se você estivesse sufocado. Sufocado. Então, assim, as pessoas me procuram, mas normalmente assim, não têm noção das implicações que envolve a oratória. Como eu costumo dizer, problemas com a fala são problemas com o coração. Problemas com a fala são problemas com o coração. Desde quando você nasceu, você gera experiências emocionais. Nem todas as experiências que você vive, que você gera, você consegue digerir, assimilar. E aquilo que você não consegue assimilar, digerir, gera um nó, gera uma trava, e isso vai afetando a sua comunicação. Sua comunicação ela vai sendo moldada em função disso, dessas experiências assimiladas e não assimiladas. E chega um momento que ela pode afetar inclusive a sua voz, e você pode até ficar gago. Por exemplo, um outro aluno chamado Abner também, ele era gago aqui em Juiz de Fora. E no trabalho que eu fiz com ele, quando ele aplicava as técnicas,
ele eliminava a gagueira. Isso era muito interessante, porque eu identifiquei o motivo da gagueira dele, que havia uma certa ansiedade na pronúncia das palavras. Ele falava rápido, e ele queria falar rápido porque ele pensava rápido, queria falar rápido e aí ele travava. É semelhante a você na sua casa, passa lá na sua escrivaninha, vai pegar a chave da sua casa ou do seu carro, você só passa a mão assim, a chave cai no chão. Você imediatamente abaixa para pegar a chave e a chave cai no chão de novo, porque você está fazendo isso sem consciência. Eu ajudei ele a colocar consciência na fala, na voz, na palavra, aí a palavra saía. Isso foi um caso muito interessante com o Abner. Um outro Abner. O outro Abner. Gente, que conversa maravilhosa. O Hinaldo, o conceito do nosso podcast é Bora para o Próximo Nível. Como que nasceu isso? Eu e meus amigos estávamos treinando aqui numa academia da nossa cidade, academia de bairro e academia raiz, tá, pessoal? Academia raiz. Mas chegou um momento que nós experimentamos todos os equipamentos. E ali, já treinando séries e séries e séries, e alguém falou dos meus amigos, trouxe a seguinte expressão: gente, quando que nós vamos para o próximo nível? Aí eu falei, opa, peguei esse gancho aí, e daí surgiu o conceito Bora para o Próximo Nível, que no nosso caso era treinar em outros equipamentos, sair da nossa região de conforto. Sim. E buscar novas experiências fitness, né? Vamos dizer assim. Bom, na questão da comunicação, hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Inteligência artificial, o Mário Sérgio Cortella fez uma comparação muito interessante, né? Que é como se você olhar para um vaso muito bonito, mas ali você tem uma planta artificial. É muito bonito, mas todo mundo sabe que é artificial. Bom, na era da inteligência artificial, qual é o próximo nível da comunicação? É uma comunicação mais humana? Olha, eu vejo que em todas as eras, se tem algo que não saiu de moda e, na minha visão, nunca vai sair, é ser mais humano. O ser humano é um erro, o ser humano abandonar a sua própria natureza, se tornar robótico, se tornar mecânico, se tornar inconsciente. O grande diferencial que nós temos, que o ser humano tem, é colocar consciência no que ele faz, é colocar sentimento, carinho, afeto no que ele faz. Esse é o grande diferencial nosso que os outros seres, a natureza, não vão ter. Uma samambaia não vai fazer isso, um animal não vai fazer isso, uma pedra não vai fazer isso, mas você pode fazer. Você pode colocar sentimento. Então o sentimento, ele dá sentido, ele dá direção. Se você continua colocando sentimento no que você faz, você vai abraçar a inteligência artificial, ela vai somar ao seu repertório, às suas ferramentas, e você vai crescer com isso. Se você não coloca sentimento, se você se torna mecânico, se torna artificial, né, você não vai crescer com isso. Isso vai ser algo que vai te esconder, vai te mascarar, né? Então, para mim, oratória vem de orar, de oração. E orar, para mim, é falar com sentimento, falar com o coração. Sempre quando o ser humano ele faz isso, ele coloca isso, isso se destaca. Isso, para mim, nunca vai deixar de perder a sua necessidade, né? Para mim, a essência do ser humano é colocar o coração em tudo que ele faz. Hinaldo, você é referência aqui na cidade. Eu mesmo fui seu aluno no ano de 2018, na Nova Acrópole. Referência em comunicação, em oratória, em liderança. Quer dizer, a gente teria aqui podcast para 3, 4 horas. Mas no campo, no campo pessoal, qual é o próximo nível do Hinaldo? Olha, eu não desisto da
ideia de crescer. Eu não acho que uma pessoa ela passa a falar bem e alcança um topo que não tenha nada que não possa aprimorar. É comum, inclusive, eu trabalhar a oratória, a comunicação com profissionais experientes, com palestrantes, com políticos, com personalidades públicas. Ou seja, não só pessoas que querem aprender, mas pessoas que querem se lapidar, né? Eu quero continuar me corrigindo, porque existem regiões na minha vida que ainda precisam de ter mais profundidade, mais consciência, e sonho em fazer isso também com mais pessoas em Juiz de Fora, em levar, na verdade, para Juiz de Fora, eu sonho com um pequeno renascimento cultural, o que no século XV, no século XVI, aconteceu em Florença, na Itália, ou seja, através de uma escola de filosofia à maneira clássica na cidade de Florença, com Marsilio Ficino, Cosme de Médici, Gemissus Platon, um sistema filosófico que educou os grandes gênios do Renascimento cultural, como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Botticelli, Michelangelo e por aí vai. Eu sonho isso para Juiz de Fora. Eu viajo muito, dou muito curso fora, muita palestra fora, e uma vez eu estava em São Paulo, depois de fazer um trabalho com um escritório de advocacia lá, e aí eu fui tomar café num domingo numa padaria. Paulista tem muita padaria lá em São Paulo, eles adoram padarias. E aí eu fui andando assim sem destino, contemplando aquelas avenidas enormes de São Paulo, e entrei assim numa loja, num shopping, olhei assim, olhando umas vitrines, aí eu vi uma jaqueta numa vitrine, olhei assim, R$ 27.000 a jaqueta. Aí eu pensei, realmente não tem como competir com São Paulo. São Paulo, se fosse fazer uma analogia com a história da filosofia, São Paulo seria Roma. É um grande império. Não dá para Juiz de Fora ser Roma, mas dá para Juiz de Fora ser Florença. Florença era uma cidade pequena, é uma cidade pequena, menor, não é uma capital, mas influenciou o mundo através da educação. Esse é o meu sonho para Juiz de Fora. Através da escola de filosofia que eu dirijo, através dos trabalhos que eu faço de oratória, de filosofia, oratória e liderança, conseguir educar novas almas, novos seres humanos, para serem novos cientistas, novos místicos religiosos, novos filósofos, novos artistas, novos políticos, porque a educação, ela busca promover o melhor que o ser humano tem dentro em cada área na sua área de atuação. E sim, através disso, ter essa transformação cultural na nossa cidade. Ou seja, através da ciência e da arte, principalmente. Meu amigo, toca aqui. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, não se esqueçam de curtir, comentar. Se você está ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas, tá? Compartilhe com seus amigos. E como eu sempre digo, bora para o próximo nível.